Olá pessoal, aqui é Felipe Osias do canal Eletronet e estarei resolvendo mais uma questão hoje, certo? Dessa vez vamos resolver essa questão aqui. Escreva um programa que imprima a tabuada de 1 a 10 para os números de 1 a 10, certo? Então aqui está dizendo que faça isso aqui, certo? Faça essa tabuada aqui, ó, de 1 a 10, certo? Então aqui o número vezes 1, vezes 2, vezes 3 e até 10, certo? E de 1 a 10, fazer isso 10 vezes. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Fazer do número 1 a 10 vezes de 1 a 10, certo? Então aqui é mais ou menos essa tabuada aqui que essa questão pede para fazer. Isso usando o Visual G, vamos usar, certo? Então aqui primeiramente vamos abrir lá o Visual G. Já deixei pronto para adiantar. E aqui na variável vamos ter que declarar primeiro vamos usar o comando para. Eu acho que vocês já entendem mais ou menos como é que funciona o comando para, certo? Se não entender, eu vou dar algumas dicas nesse vídeo também. Então, que para o comando para a gente tem que ter uma variável de controle. Essa variável de controle é quem vai controlar quantas vezes um conjunto de instrução vai se repetir, certo? Então que a gente vai fazer algum conjunto lá para repetir várias vezes, para é um dos comandos de repetição que a gente pode usar, certo? Para isso tem que ter a variável, o para. Os outros comandos, se eu não me engano, não precisa de variável de controle, só o para que precisa. Pode de repente ter um comando que eu não estou lembrando agora que precise, mas que o para precisa, certo? Então que eu vou usar dois para, um dentro do outro, certo? Então aqui, ó, vou usar essa variável de controle, conte1 e conte2, certo? Aqui conte1 é para o primeiro para e conte2 é para o segundo para, ok? E eu também vou usar as outras variáveis aqui, que é n1, n2 e o total, certo? Esse n1 e n2 é onde eu vou controlar aquele negócio de, não sei, de um total vezes outro, certo? Total vezes outro, então vai ser n1 e n2, certo? E aqui o total vai ser o resultado dessa multiplicação. Aqui não diz exatamente se quer de que quer que faça essa operação, se é de vezes, se é de soma, subtração, multiplicação, divisão, não diz. Mas que eu vou fazer de multiplicação, porque se fosse fazer outra só era mudar o sinal, que é bem fácil também, certo? Então de multiplicação, com ela você só muda o sinal e faz qualquer outra, certo? Então vamos lá. Olha só, aqui está as variáveis, na qual que eu já falei, do tipo inteiro, certo? Essas variáveis, como é de vezes, vai ser inteiro. Se fosse de dividir, esse total aqui, fosse divisão, esse total seria real, certo? Porque divisão pode dar quebrado, alguma coisa assim, certo? Então, que aqui seria real, mas como é de vezes, não é real. No caso, não precisa ser real. E aqui no início, eu comecei logo recebendo, colocando um N2, que é o número, coloquei como número 2, recebeu o número 1, certo? Aí sempre que tiver essa setinha, quer dizer que essa variável aqui vai receber tudo que tiver aqui na frente. Então aqui na frente está o número 1, então essa variável vai ser o número 1, certo? Então tá aqui, ó, N2 já é o número 1, certo? Você vai entender mais para frente por quê. Ó, eu comecei logo com o comando para. Pode ver que aqui tem um comando para, e aqui tem outro comando para. Eu coloquei esses espaços aqui, eu sempre coloco esses espaços que é para você ver que esse para aqui está dentro de outro para, certo? O comando está dentro de outro. Então, e lá no final tem o fim para, que é do para que está dentro do outro, e o fim para do primeiro para que eu coloquei lá no início, certo? Eu vou me basear nessa tabuada aqui. Ó. Pode ver que aqui tem 1 vezes 2, até 1 vezes 10 em coluna, certo? Logo aqui tem 2 vezes 1, do mesmo jeito em coluna. E tem as colunazinhas de cada número vezes cada número, certo? Então, o que eu vou fazer mais ou menos desse jeito. Só que aqui vai ser só uma coluna e esses números aqui de baixo vão estar tipo na frente desse aqui. Ó. Depois daqui é que vai começar os outros. Aqui é a tabuada de 6, certo? Mais para frente de 7, 8 até chegar ao 10, certo? Mais ou menos assim que eu vou fazer. Então, começando com para, certo? Pode ver que a variável pode ver que o comando para, eu tenho que escrever para e a variável de controle, certo? Então, para conte1, que é aquela variável que nós declarou lá no início,
Então que esse comando para vai operar dentro dessa variável de 1 até 10. Então quer dizer que ele vai o quê? Vai contar de 1 até 10, certo? Como assim contar de 1 até 10? Ele tipo assim, ó, ele já vai começar com 1, certo? Eu coloquei de 1, essa variável conte vai receber o número 1 nela. Ela agora é a mesma coisa que 1. Aí ela vai executar tudo que está aqui dentro, certo? Tudo, tudo, tudo. Aí vai passar esse fim para aqui, que esse fim para é dessa variável, não é dessa, certo? E quando chegar nesse fim para, ela volta para o começo e começa a fazer tudo de novo, pela segunda vez. Ela não tinha o número 1, né? Então agora ela já vai começar com o número 2 agora, certo? Porque para conta de 1 até 10, ela vai fazer isso 10 vezes. Então ela vai executar tudo que está aqui dentro 10 vezes. Toda essa parte que está em azul, ela vai fazer isso 10 vezes, certo? Tudo que tá aqui dentro. Então eu espero que essa parte aqui você tenha entendido, né? Que o para vai armazenar nessa variável conte 1, de 1 até 10. De 1 até 10 como? Ela vai contar, vai usar essa variável, que a variável é um espaço na memória, né? Vai usar esse espaço da memória para contar 1, 2, 3, 4 até 10, certo? E contar repetindo tudo que está aqui dentro, tudo que está em azul agora, certo? Tudo que está em azul vai ser repetido 10 vezes. Espero que tenha ficado bem claro essa parte. Então, logo depois desse para, ele vai repetir tudo que tem aqui 10 vezes, certo? Então, vamos lá. E por que 10 vezes? Pode ver que aqui eu vou contar eu vou fazer a tabuada de 1 até 10, certo? E multiplicando do número 1 até o número 10, ok? Então eu vou dar uma breve pulada nisso aqui, que eu vou explicar já já o que é isso, certo? Então vou para esse segundo comando para. Olhe que esse segundo comando para termina aqui em fim para. Então vai repetir somente o que está aqui dentro desse azul. Tá vendo esse azulzinho aqui? Só vai repetir isso. O segundo comando para só vai repetir somente isso que está em azul, certo? Pode ver que é bem menos quantidade, né? Então que primeira vez o comando para o de cima vai começar a contar, certo? Então vai fazer isso aqui. Ele vai na variável n1, ele vai atribuir n1 mais 1, certo? Pode ver que aqui n2 eu atribuí o número 1, certo? E aqui praticamente eu atribuí o número 1 também. Por quê? Porque n1 sempre quando começa uma variável começa no zero. Então na hora que eu coloquei aqui n1 não era 0, mais 1 dá 1, né? Então que atribuir dentro da variável 1. Então que essa variável n1 agora tem um número 1 aqui dentro, certo? Mais para frente você vai ver em que vamos usar. E a variável n2 também está atribuída um número 1 aqui nela também, certo? Isso aqui eu só fiz repetir aquilo que tinha lá em cima. Praticamente não há necessidade dessa repetição, certo? Disso que está aqui em cima. Então que isso aqui, isso aqui eu posso apagar, certo? Então vou apagar. Pronto, isso aqui não há necessidade, ok? Então, começando desse comando para, certo? Depois de para, N1 recebeu o número 1, certo? Por que mais 1? Porque isso aqui vai ser aquela parte aqui, deixa eu procurar aqui a foto da tabuada. Achei esse N1, ó, esse primeiro, certo? Esse N1 que vai ficar sempre somando com mais 1. Quando terminar todo esse comando, aí N1 era 1, agora fica 2, né? Porque ele soma com mais 1. Então é simplesmente para isso aqui. Ó, esse número 1 que se repete esse monte de vez, certo? Esse número 2 aqui que se repete esse monte de vez. Então que aquela variável vai fazer isso, certo? Aquele primeiro, no caso aquela variável não, aquele primeiro para vai fazer isso, certo? Vai simplesmente fazer esse 1, repetir esse monte de vezes, esse 2 repetir. Não é bem repetir. Ele vai fazer esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, esse 5, esse 6. E quem vai repetir esse monte de vezes aqui é o segundo para, certo? Então quem vai fazer isso aqui, repetir um monte de vezes, é o segundo para. E quando repetir um monte de vezes, o primeiro para, onde tinha 1, ele faz o quê? Ele coloca mais um, tá vendo? Ele coloca mais um e mais um faz 2, né? E vai fazer o segundo para vai repetir esse 2 10 vezes. Depois, o que é que acontece? Deixa eu abrir aqui. Depois acontece o quê? Que o primeiro para coloca mais um, faz 3, né?
Na hora que fizer 3, ele vai repetir, o segundo para vai repetir 10 vezes. O primeiro para coloca o número e o segundo para repete 10 vezes, certo? Esse número. Então que aqui o primeiro para colocou esse número 1, certo? E atribuiu o número 1 a N2, você já vai ver onde é que vai ser aplicado. E o segundo para usou a variável 2 para contar de 1 até 10. Esse 1 até 10 é essa listazinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Repetir 10 vezes essa carreirinha aqui, no caso começando nesse aqui. Essa carreirinha 10 vezes aqui, ele vai repetir o número 1 e vai fazer isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Vai fazer isso aqui, o segundo para. O segundo para vai servir para essa segunda parte aqui da multiplicação. E o primeiro para vai servir para a primeira parte da multiplicação. Tem aqui o sinal de vezes. O que está antes é o primeiro para que vai fazer. O que está depois é o segundo para que vai fazer. Então que depois desse para aqui, ele vai contar de 1 até 10, vai fazer 10 vezes isso aqui, certo? Então o que é isso aqui? Ele vai fazer o que? Ele vai armazenar na variável total N2 vezes N1, certo? Então N2 vezes N1. Quem é N2? N2 é 1, ué. E N1? N1 também é 1, certo? Então que aqui ele vai multiplicar um pelo outro e vai escrever na tela, certo? Uma linha, quer dizer, vai escrever na tela uma linha, não, esse resultado. Ó, pode ver que tudo que está em vermelho aqui vai ser escrito, certo? Isso aqui é na forma literal, vai ser escrito, aparecer na tela. E tudo que está em preto é variável. Lembrando que tem que ter uma vírgula para separar variáveis de coisa escrita, certo? Então tem que ter essa vírgulazinha aqui. Se você não colocar, vai dar erro. Se não colocar, vai dar erro no seu algoritmo e você às vezes vai ficar batendo cabeça aí sem saber por quê. Só por causa de uma vírgulazinha, certo? Então aqui tudo em vermelho vai aparecer na tela, que é a forma literal, e tudo em preto é variável, certo? Vai aparecer em forma de variável. O que tiver dentro dela é que vai aparecer. Que nem N2 aqui é quem é 1. Vai aparecer 1 na tela. E eu coloquei aqui a vírgula, aí coloquei um x, que significa vezes, aí fechei aspas, né? Tem que estar entre aspas, botei a vírgula de novo para separar a variável, N1. Então N2 vezes N1, quem é N2? 1 e N1. N1 também é 1, né? Então, cada um é 1, certo? Igual, certo? Da forma literal, aí vírgula total. Quem é total? Ele vezes o outro, certo? Então tá certo. N2 vezes N1 é igual a total, que é N2 vezes N1, certo? Então que o total vai aparecer depois desse igual. E aqui na frente eu coloquei, entre aspas, só um espaçozinho, só para ficar mais bonito, certo? Só para ficar mais bonito. Ó, tá vendo aqui embaixo? Eu já executei uma vez, ó, tem esse espaçozinho, ó, de uma tabelinha para outra. Tem essa tabelinha de 1, depois a tabelinha de 2. Só para ficar esse espaçozinho aqui, aí eu coloquei esse espaçozinho aqui, certo? Só para isso. Então depois, pronto, já multiplicou 1 vezes 1, beleza. Depois ele vem aqui executar essa linha de baixo. O que é que tem aqui embaixo? Ele vai pegar N2 e vai somar com mais 1, certo? Então N2 é esse daqui, né? N2. Lembrando que ele está escrevendo isso em uma linha, certo? Então que ele vai pegar esse N2, não era 1, ó, pode ver que N2 aqui não recebeu, não ficou 1, não foi? Então agora, depois que executou isso, ele fez numa linhazinha, certo? Fez numa linhazinha e, ó, isso aqui, ó, ele fez isso aqui, está aqui o resultado, certo? Ó? Isso aqui é isso aqui, certo? Eu acho que aqui dá para entender melhor, né? Olhando para aqui para baixo. Então, depois que ele fez isso, ele vai pegar N2, vai colocar mais 1. Aí N2 vai ficar quanto agora? Vai ficar 2, né? Então, aí tem aqui o primeiro fim para. Então, ele vai voltar aqui para o começo de novo, né? Para repetir isso aqui 10 vezes, né? Repetir 10 vezes, de 1 a 10. Então, ele vai repetir 10 vezes. Então, agora volta de novo, até completar 10 vezes. Só que agora N2 é o número 2, certo? Então, o total aqui, ele vai fazer N2, que agora já é 2, né? Vezes N1. N1 continua sendo 1, certo? Então, 2 vezes 1 dá 3, né? E vai escrever, ó. Pode ver que é importante colocar o comando escreva, porque se você colocar o comando escreval, escreva L, vai ficar tudo feito em uma tabela só e a sua tabuada vai ficar bem feia, certo? Então, o comando escreva, que é para ficar escrevendo tudo numa linhazinha, certo? Tudo numa linhazinha reta. Então, que depois escreva N2. N2 agora não é 2. Então, esse N2 está onde? Está aqui, ó. Tá vendo esse 2 aqui, ó?
ele continua escrevendo na mesma linha. Pode ver que o comando escreva para ficar escrevendo na mesma linha. Então ele continua escrevendo agora N2, é o número 2, certo? Vezes N1, que continua sendo 1, e igual a quanto? 2 vezes 1 é 2. Eu disse que era 3 é porque eu estava somando. Então, aqui é 2, certo? Então, que dá 2 e aqui é o resultado, certo? Então, ele fez aqui bonitinho, certo? Pode ver que o comando escreva serve para isso. E depois ele veio aqui embaixo, colocou mais 1 no N2, certo? Então, N2 era 2, agora é 3. E vai começar tudo de novo. Então, fez essa terceira colunazinha aqui, ó. Essa terceira parte da linha. Continua escrevendo na frente, certo? 3 vezes 1, né? Que N2 é 3, X, que significa vezes, e 1, que é N1, que continua sendo 1, certo? Então, igual ao total, que é 1 vezes o outro, que dá 3, ok? E assim até fazer todos. Fez as 10 vezes, ele vai chegar onde? Aqui, ó, 10 vezes 1, igual a 10, certo? Então, fez as 10 vezes, ele vai chegar a esse resultado. Então, fez as 10 vezes, ele chegou aqui no final. E agora vai para onde? Vai para o outro fim para, né? Só que antes de chegar no outro fim para, tem isso aqui, um escreval no meio. E o que é que ele vai fazer com isso? Esse escreval é para quê? Ele chegou aqui no final, então ele vai fazer o que agora? Escreval serve para quê? Para pular uma linha, né? Então agora ele vai pular uma linha para baixo, certo? E vai começar a escrever aonde? Aqui, nessa segunda linha, certo? Porém, teve uma coisa que mudou agora, certo? Que foi o que? Foi a variável N1 que você vai ver. Ó. Ele chegou aqui no final, escreveu, pulou uma linha para baixo aqui, como se tivesse tudo em branco ainda. Chegou o fim do primeiro para, certo? Então, fim para, ele vai começar de novo. Pode ver que agora ele está fazendo isso aqui pela segunda vez ainda. Aí ele, pela segunda vez, vai repetir tudo isso aqui 10 vezes. Depois, chega aqui no fim e volta de novo pela terceira vez. E assim vai fazer isso 100 vezes, certo? Eu acho que é 100 vezes. Ele vai fazer 10 vezes aqui em cima. E aqui dentro vai fazer mais 10 vezes cada vez que fizer um. Então, fez isso aqui uma vez, vai fazer 10 vezes tudo que está aqui dentro. Então, fez isso aqui outra vez, vai fazer 10 vezes o que está aqui no outro para, certo? E ficar repetindo isso. Agora pode ver que o que mudou agora foi o que? Foi que, você pode ver que aqui o N2 já estava no número 10, né? N2 aqui chegou a 10, não foi? Só que se você não fazer nada para mudar isso, ele vai continuar. Então a nova tabuada aqui vai ser o que? 11 vezes 2, certo? Aí depois vai ser 12 vezes tanto, certo? Então 12 vezes 2, 13 vezes 2. Então que para não acontecer isso, o que é que nós coloca aqui de novo? Coloca N2 e recebe 1. Então N2 começa de 1 de novo para fazer a mesma coisa que fez, certo? Vai ficar sempre esse 1zinho aqui no começo, certo? Que é para depois ele ir aumentando gradativamente no segundo para. Então que pode ver que o N1 recebeu mais 1. Antes o N1 não era 1, não era? Era só qualquer número, era 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, não sei o que, vezes 1, né? E agora que recebeu mais 1 vai ser vezes 2. Então vai ser 1 vezes 2, 2 vezes 2, não sei o que, vezes 2. Quando terminar tudo isso aqui e ele voltar de novo, aí N1 recebe mais 1. Então vai ser 3. Então 3 vezes 1 é, no caso, 3 vezes 1, 1 vezes 3, aí 2 vezes 3, sei o que, vezes 3, e vezes 3 até o fim, até chegar lá no fim que é 1 vezes 10, 2 vezes 10, não sei o que, vezes 10 e vezes 10, certo? Então, espero que tenha compreendido mais ou menos como funciona esse algoritmo, né? É simples ele, certo? Mas que, porém, tem uma certa dificuldade para entendimento, porque ele, assim, trabalha com dois para, certo? Um para dentro de outro para. Então, que se você entender que esse para vai repetir, vai começar fazendo o primeiro para, e esse segundo para vai repetir 10 vezes, por que 10 vezes? Porque aqui está escrito 10 vezes, certo? A gente colocou escrito porque a tabuada é de 10, certo? Então, vai repetir isso 10 vezes, depois vai chegar no fim para, e vai voltar para o começo de novo, repetindo pela segunda vez, e vai repetir mais 10 vezes isso aqui, certo? Aí vai chegar no fim para, voltar de novo, e repetir mais 10 vezes isso aqui que está no meio, o segundo para, certo? E vai repetir o primeiro para 10 vezes. E a cada vez que repetir, ele repete 10 vezes isso daqui, certo? O para do meio. Então, que você entender dessa forma, eu acho que você vai conseguir compreender como funciona essa questão. Ela é um pouquinho complicada ela logo no início, mas que se não deu para entender, reveja o vídeo aí novamente, certo? Se quiser
mande algum recado para mim, deixe um comentário aí no vídeo, alguma coisa que eu tentarei responder o mais breve, certo? Espero que tenha ficado clara essa aula. Vou executar aqui para ver como ficou. Pode ver aqui, escreveu a tabuada bem certinha. Ficou um pouco desorganizado assim a partir daqui, por quê? Porque aqui tinha só um dígito. Pode ver que o final tinha só um dígito, número 4, tá? Dava 6. Pode ver que quando passa a dar 10, o segundo número já fica desorganizado assim, por causa que o 10 ocupou um espaço aqui a mais, certo? Do mesmo jeito aqui no final, que o resultado estava dando dois números, certo? Dois algarismos, mais dois algarismos, então ocupou bastante espaço, por isso que ficou um pouco desorganizado, mas que funcionou, certo? Deu certo. Então isso é o que importa. Então espero que vocês tenham entendido. Lembrando que não entendeu, reveja o vídeo aí, reveja novamente, certo? Pode mandar algum recado para mim, deixar um comentário que estarei respondendo. Valeu, já já estou com outra questão aí resolvida, certo?